Bora dar o play? Então vamos lá. Eu não sei se ficar milionário vai mudar a sua vida, mas para a maioria das pessoas, ficar milionário na aposentadoria vai trazer aquela tão sonhada tranquilidade financeira e é sobre isso que eu vou falar no episódio de hoje. Então fica comigo até o final. Tá começando mais o Money Play comigo, Fabrício Duarte. Você que ainda não é inscrito, se inscreve. Você que já é, ativa as notificações e já deixa o like. Estando ou não inscrito, não tem problema, pode deixar o like para esse episódio, que eu vou falar a respeito de passos para você se aposentar milionário. Eu defini aqui 7 passos para você conseguir se aposentar milionário. E como eu falei na introdução do episódio, eu não sei se aposentar milionário vai mudar a sua vida. Por que eu falo isso? Pô, Fabrício, mas ficar milionário não muda a vida de qualquer pessoa, né? Não. Tem pessoas que, ficando milionárias, às vezes já até são, e estão me ouvindo aqui, às vezes, pro padrão de vida que essa pessoa quer ter na aposentadoria, não vai impactar em nada. Ela vai precisar de muitos milhões, vai precisar ser multimilionária para poder, sim, ter a tranquilidade financeira que ela espera. Mas, se a gente for olhar para a maioria das pessoas, ter esse 1 milhão, que se a gente voltar 20 anos atrás, representava uma grande quantia, né? Até você que é mais avançado em idade, né? Tem um passado aí tão longo ou maior do que o meu, você vai lembrar que tinha um programa de televisão apresentado pelo Silvio Santos, chamado Show do Milhão, né? Coisa de 20 anos atrás mesmo, tá? E ganhar R$1 milhão na época, 20 anos atrás, representava sim uma tranquilidade financeira. Se a gente for atualizar 1 milhão para cá, só atualização de taxa básica de juros ou atualizar só pela inflação, isso se transformaria em alguns milhões de reais hoje, 20 anos depois. Por isso, num tempo atrás, ficar milionário representava uma tranquilidade para quase todo mundo. Hoje em dia já não é tão assim. Mas mesmo assim, para a maioria das pessoas, ainda ficar milionário na aposentadoria é um grande desafio. A maioria, infelizmente, não chega lá e pode sim representar uma grande tranquilidade. E o que eu vou falar com você hoje nesse episódio é sobre os 7 passos que eu separei para você se aposentar milionário. Vamos lá para o primeiro. O primeiro passo é definir um prazo. Definir um prazo para ficar milionário, você pode pensar em 30, 40, 50 anos até. Tá? Se a gente está falando da sua aposentadoria, a gente estima que vai ser num longo prazo. Se você está me acompanhando aqui e vai aposentar ano que vem, fala, pô, não tenho nada guardado, mas quero ficar milionário na aposentadoria. Bom, pode começar a jogar na Mega Sena, porque a tua chance é essa, infelizmente. A não ser, é claro, que você tenha uma herança ou tenha um bom salário para receber, um bônus, né, ou alguma venda de algum ativo aí para fazer nesse meio tempo, senão vai para a sorte, não tem jeito. Agora, se você ainda está construindo patrimônio, ainda tem bastante tempo de jornada para trabalhar, para conseguir construir o seu patrimônio líquido, que aí falando de ficar milionário, ter o dinheiro mesmo guardado, não é ter isso em bens, tá? Mas ter isso em patrimônio líquido mesmo. Define um prazo e seja realista. Por quê? Converso com muitas pessoas que têm ali seus 25 a 35 anos, na base do pessoal que eu acompanho aí já há bastante tempo, tá nessa faixa etária, de 25 até 40 anos, posso dizer. E tem um pessoal que, infelizmente, pelo menos na primeira conversa, tem uma visão que é muito irreal do se tornar milionário. A pessoa quer atingir essa tranquilidade financeira, quer atingir o primeiro 1 milhão e depois vai para 3, 5, 10 milhões, mas a visão ela é muito irreal, porque quer num curtíssimo prazo e ainda não guarda o suficiente para isso, não tem um patrimônio que seja suficiente para em 5 anos, por exemplo, se tornar milionário. Então, eu tenho 30 anos hoje, eu quero ficar milionário aos 35. Tá, mas você tem algum trabalho que te dá essa possibilidade de ter um aumento de capital rápido? Você, ou, por exemplo, um empreendedor, né? Você tem uma empresa que pode possibilitar isso com os resultados dela? Cara, não tenho. Guarda um valor substancial todo mês, coisa de 15, 20, 30 mil reais todo mês? Não, também não consigo guardar, não tenho esse poder. Então, a chance de você ficar milionário no curto prazo ela é bem pequena, por isso que eu falo, define o prazo, mas seja realista. Vai definir 10 anos? Tudo bem, não sei da sua realidade, quem sabe é você e a gente vai ver se é real ou não essa projeção. É 20 anos? Ótimo, sua chance aumenta muito.
30 anos, sua chance de se tornar milionário numa aposentadoria daqui a 30 anos, ela aumenta demais. Então, quanto maior o prazo, maior a chance de você conseguir construir esse milhão para a aposentadoria. Então, esse é o primeiro passo, definir um prazo. O segundo é aí onde dói, controlar os gastos. Por que é onde dói? Se você tem a pretensão de se tornar um milionário na aposentadoria, você talvez tenha que abrir mão de algumas coisas no presente. E abrir mão de algumas coisas também ao longo dos próximos 20, 30, 35 anos que você definiu de prazo. Controle os seus gastos. A maior parte das pessoas que não consegue construir patrimônio a longo prazo, não consegue porque não tem o controle do curto prazo. Não conseguem controlar os impulsos de consumo. O celular novo, a viagem, o café, a janta, o delivery, eu peço ali no meu aplicativo, as comprinhas que chegam aqui empacotadinhas na minha casa, de repente uma compra que eu fiz mês passado, ela tá chegando agora, o presentinho, agora nem tá demorando tanto mais, né? Daqui uma semana já chega a compra, e eu fico feliz porque recebi aquela compra, eu vou e abro, e depois já tô abrindo o aplicativo para fazer uma compra novamente, para chegar na semana de novo, e vive nisso, e infelizmente não consegue construir patrimônio. Por isso, controle os seus gastos. E o que é controlar? Isso daqui, ó, se você não está prestando atenção ou muita atenção até agora, para e ouve o que eu vou falar. Controlar é diferente de acompanhar. Vou te dar um exemplo. Se você tem filhos, você sabe do que eu estou falando. Você tem filhos, às vezes ele pede para você, porra, papai, eu quero ir naquela festa, tal pessoal da escola, faculdade, sei lá. Mas ele pede para você para ir numa festa. Você não quer que ele vá. No seu coração você fala, pô, essas festas aí, eu sei como é que funciona, não vai ter nada que presta lá, meu coração não queria que meu filho fosse, minha filha fosse. Mas eu vou até lá e vou levar essa criança na festa, porque, pô, ela pediu, né, não tenho nem argumento para falar não, tá os amigos lá, tudo bem, vou deixar, eu vou acompanhar. Só que você não tem o controle, ou seja, você deixou ir, né? Você foi até levou, mas você não controlou de fato. Se você controlasse a situação, você ia falar o quê? Não vai, pronto. Quem controla sou eu controlo para onde você vai, o que você faz na sua vida, quem vai controlar sou eu. Você não pode fazer isso, né? São seus filhos, então, eles têm a vida deles. Enfim, você não tem o controle de fato, você pode acompanhar no fim das contas. Com dinheiro acontece quase igual. Você vai poder acompanhar em muitos casos, que é saber para onde o dinheiro está indo. Eu gasto 50% do que eu ganho com comida. Ótimo. Você acompanha os seus gastos? Você sabe que você está gastando 50% com comida. Mas que controle que você está tendo? Nenhum. Você só está acompanhando. Você sabe que está indo para comida. Isso daí está te impedindo de guardar. Está te ceifando a oportunidade de construir patrimônio a longo prazo. Agora, se você quiser exercer o controle dos seus gastos, aí é outra coisa. Então não confunda o acompanhamento dos gastos com o controle dos gastos. O controlar é você ditar para onde o seu dinheiro vai. Então se você quer de fato acumular patrimônio e ficar milionário na aposentadoria, controle os seus gastos. Dite para onde o seu dinheiro tem que ir para que você consiga acumular esse patrimônio. Esse é o segundo passo. O terceiro, investir constantemente. E aí, da mesma forma que você vai controlar os seus gastos, você está controlando, tá ali bonitinho, já separou ali quanto que você pode gastar, consumir no mês. Tá legal. Agora é investir. Que deve ser feito primeiro, né, no fim das contas. Você tem ali as suas contas fixas, você tem ali também o seu padrão de vida que você tem que manter, às vezes mercado, né, as contas são variáveis, mas são obrigatórias para você manter o seu padrão mínimo, né, de subsistência. Só que aí, passando isso, você já tem que encaixar a parte de investimentos. E investir essa parcela constantemente. Eu já falei aqui em outros episódios também, para você construir patrimônio, isso é o mais importante. Não é tanto, principalmente no início, o quanto você vai aportar, mas é criar essa disciplina de aportar, de guardar todo mês. Então é separar constantemente um valor para investir. Pô, vou dar um exemplo aqui numérico. Você gasta 80% de tudo que você ganha. Com gastos fixos, os variáveis, o lazer e tudo mais. Ótimo. Você tem ali 20% para você investir. Já define isso no começo do mês, quando você recebe o teu salário. Recebeu? Separa os 20%.
Não espera o que sobrar lá no final do mês, depois de eu consumir tudo, aí eu vou investir, aí eu vou separar. Não, faz isso na frente, porque é o mais importante e é um dos passos fundamentais para você ficar milionário lá na aposentadoria. Você já definiu o prazo, você já está controlando os gastos, agora é investir constantemente. Todo mês, todo ano, ao longo dos próximos 20, 30, 35 anos que você definiu de prazo para você ficar milionário. Esse é o terceiro passo. Quarto passo, proteger aquilo que você já conquistou. E aqui é onde muita gente derrapa, tá? Por quê? Você está investindo focado para aposentadoria. Então você está lá, visando o longo prazo. Porém, no meio do caminho acontece uma emergência. E aí você não tem a sua margem de reserva. Você só está investindo direcionado para o longo prazo. Quer dizer que aquela sua construção, ela não está protegida. Se você tiver alguma emergência, você precisar de dinheiro imediato, você vai tirar da sua reserva de longo prazo, aquele valor que você está investindo, para ficar milionário. Quando no fim das contas o certo é você ter o quê? Ter aquele seu colchãozinho que você vai usar para proteger essa reserva de longo prazo. Pô, aqui é a parcela que eu vou deixar só para eu ficar milionário. Qualquer emergência que tiver, daqui eu não vou tirar, eu não quero nem saber desse dinheiro. Só daqui os 20, 30 anos eu vou usar minha reserva de emergência. Essa é uma das formas de proteger aquilo que você já conquistou. Boa parte das pessoas que estão investindo hoje não tem essa preocupação. Tem mudado já ao longo dos últimos anos essa visão de ter uma reserva de emergência, mas ainda muita gente que eu converso infelizmente não tem essa preocupação, só quer saber quanto vai ganhar no investimento para o curto, médio e longo prazo e não se preocupa com a reserva. Então esse é um ponto. O outro ponto é proteger o que você já conquistou em relação ao quê? Patrimônio físico também. Porque, de uma certa forma, isso vai proteger aquilo que você está construindo para a aposentadoria. Seu patrimônio físico, seu carro, sua casa, às vezes seu equipamento de trabalho, um computador, né, o seu próprio celular, por exemplo. Você foi lá e pagou no seu carro 50 mil, pagou na sua casa 300 mil, tem bens na sua casa, que televisão, sofá, geladeira, enfim. Mas tem os bens lá na sua casa que valem total aí 50 mil também. Tem o seu celular que você pagou 5 mil reais. Se você perder esses bens, você teria que tirar um valor, seja da sua reserva, primeiro, mas se for algo mais caro, um valor superior ao que você tem de reserva, talvez você tenha que sacrificar o que você está construindo para o longo prazo para ficar milionário, para poder ressarcir esse bem, para poder restituir esse bem que você perdeu. Então, uma forma de você, um dos passos para você ficar milionário, você se aposentar milionário, é proteger aquilo que você já conquistou, mesmo que isso tenha um custo. E aí o custo, por exemplo, você vai falar de um carro, se furtarem, como foi algo que aconteceu comigo recente, até falei em outro episódio aqui, se tiver seguro, você não tem a dor de cabeça de repor o bem do próprio bolso. Você está pagando o seguro justamente para você ser ressarcido. Então essa é uma forma de você proteger aquilo que você já conquistou. Você tem a reserva, você tem os seguros para a parte material e tem a parte pessoal também. De uma hora para outra, infelizmente, pode acontecer de você perder a sua condição de trabalhar, ter algum acidente, alguma coisa que aconteça e te impeça de gerar renda. Se isso acontecer e a capacidade de você gerar renda é algo que você já conquistou, pô, você já está formado aí em ensino médio, às vezes ensino superior, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, enfim, não sei. Mas você já tem ali a sua formação e já tem a sua carreira, a sua capacidade de gerar renda que já está garantida. Se você perde isso, você perde também a sua capacidade de continuar acumulando patrimônio e, consequentemente, ficar milionário na aposentadoria. Para você não correr esse risco, também é importante você proteger aquilo que você já garantiu, que é a sua capacidade de gerar renda. Tá? E aí, mais ou menos, você teria que zerar o joguinho, né? Que se acontecer alguma coisa contigo, você tem que ter ali também alguma proteção. Igual para material, uma proteção pessoal que vai te possibilitar continuar gerando renda, só que mesmo não trabalhando. Tá? Por exemplo, seguro contra acidentes aí funciona bem para essa parte. Então, proteja aquilo que você já conquistou. Esse é o quarto passo. Seja material, seja pessoal ou seja só o curtinho prazo ali, que é o caso da reserva. Quinto passo para você se aposentar milionário: escolher bons ativos. Aí já está falando mais da parte de investimentos mesmo. Tá? Se você está investindo no começo, a rentabilidade faz pouca diferença. Só que escolher bons ativos faz sim muita diferença, porque a gente está falando de longo prazo, né? 20, 30 anos.
Bons ativos têm muito mais capacidade de gerar ótimos retornos no longo prazo. Então, escolha bons ativos, e a gente já falou sobre isso aqui também, que é, se você vai investir, por exemplo, em empresas que têm lucro, empresas que têm lucro crescente e consistente, não só dão lucro, mas um lucro crescente e consistente, e que, no mínimo, estejam crescendo acima da inflação também. E, claro, com boa projeção de longo prazo, setores sólidos, perenes. Você pode até achar uma empresa aí que esteja numa fase talvez inicial de desenvolvimento e muita capacidade de crescimento também. Mas importante você escolher bons ativos, olhando para os resultados que essa empresa tem, passados, presentes e projeções de resultados futuros. Não só empresas, mas outros títulos também. Você vai investir, aí falando, por exemplo, títulos de renda fixa, aqueles títulos de dívida, CDB, LCI, LCA, debênture, CRI, CRA, também analisar a capacidade da empresa de realizar os pagamentos dessas dívidas, né? Você ter o seu dinheiro devolvido. Então, avaliar as empresas, avaliar os ativos e escolher bons ativos para estarem na sua carteira. Isso é um dos pontos fundamentais também para você se aposentar milionário, tá? Se você escolher péssimos ativos, aí a chance de você andar para trás ela é gigantesca, né? Ou, sim, às vezes você define um prazo aí de 25 anos e você tem que esperar 35. Também dói, né? O melhor é você definir 25 e poder aposentar em 20. Como já aconteceu algumas vezes na história. Né? Pessoas que estavam ali projetando se aposentar milionárias em 25 anos, mas porque escolheram bons ativos ao longo do caminho e seguiram outros passos aqui, os 6 e os 7 que eu vou falar, elas acabaram antecipando o prazo para 20 ou até menos anos do que isso. Então, esse é o quinto passo, escolher bons ativos. E aí, fazendo um parênteses aqui também, uma boa diversificação é importante, tá? Não colocar todos os ovos na mesma cesta, você conseguir diversificar bem entre setores, empresas, faz todo sentido, para que se der problema em alguma, mesmo que a empresa vá a zero, você vai perder só parte do seu patrimônio naquela empresa. Você escolheu 30 empresas diferentes, 30 ativos diferentes, e algum deles foi a zero, você perderia ali pouco mais de 3% do seu patrimônio. Mas os outros, que talvez por serem bons ativos, você vai ter uma performance muito boa, eles vão compensar esse prejuízo. Tá? E se você escolheu bons ativos, a chance de algum deles ir a zero na sua mão é muito pequena também, coisa que eu já destaquei aqui em outras conversas que eu tive com você. Mas esse é o quinto passo, escolher bons ativos. O sexto, ignorar o curto prazo. Quem consegue fazer isso tem a chave do sucesso com investimentos. Por quê? Você vai ouvir notícia ao longo do caminho. Você está investindo? Você vai ver uma notícia, você vai ver um pânico do mercado, você vai ver uma euforia do mercado, as pessoas tomando decisões por notícia X na baixa, por notícia Y na alta. Você vai ver muita coisa acontecer ao longo desse caminho como investidor durante 20, 30 anos. O que você tem que fazer? Ignorar os eventos de curto prazo. Por quê? A gente pode até falar de um grande pânico no mercado, uma grande queda, como aconteceu ali na crise em 2020. O mercado ele despencou, circuit breaker, então tivemos quedas expressivas de empresas, vários ativos caindo, mas caindo de forma irracional, só pelo pânico do mercado. Muita gente tomou decisão nesse momento de comprar, de vender, enfim, decisão que não estava embasada em nada, simplesmente em olhar o preço da cotação e olhar o curto prazo. Em pouco tempo o mercado ele voltou para a normalidade e os preços voltaram a refletir os resultados da empresa, que no fim das contas é isso que vai acontecer, o preço ele vai seguir o lucro, vai seguir o resultado que a empresa está mostrando no longo prazo. Pode ser que no curto prazo algum evento, alguma notícia, algum pânico do mercado acabe fazendo esse ativo ter uma distorção no seu preço. E aí, se você simplesmente der ouvidos para o curto prazo, você infelizmente vai tomar uma decisão equivocada. Então, por isso, você já tem um plano de longo prazo, são 20, 30 anos. Tá com um plano definido? Escolheu bons ativos? Ignora o curto prazo. É um dos pontos que eu falei. Quem consegue seguir essa recomendação, quem consegue seguir esse passo, o sexto que eu citei aqui,
está muito perto de fazer sucesso com investimentos para longo prazo. Ignore o curto prazo. Sétimo e último passo, e se você ficou até aqui, vou pedir para você deixar o like, mandar nos comentários aí também o que você achou dos passos 1 até o 6, e se você quiser conteúdos diferentes ou mais conteúdos sobre esse, mandar aqui nos comentários para a gente também, tá? Agora, para a gente finalizar essa lista, sétimo e último passo, você tem que respeitar o passo 1. Lembra qual que é o passo 1? Passo 1 é definir o prazo. Definir o prazo, respeita esse prazo. Por quê? Muita gente andou para trás ao longo da vida financeira. Por quê? Porque foi querer antecipar, pegar um atalho, foi querer aquele esqueminha rápido, né, para ter um retorno ali, tá pagando acima do mercado, e simplesmente andou para trás, tomou um prejuízo, caiu num golpe. Aconteceu alguma coisa de tomar um revés, comprar um ativo que infelizmente era uma promessa e nunca se concretizou, era uma promessa, mas sem embasamento nenhum, quis cortar caminho, se lascou. Então, o passo 7, respeitar o primeiro passo. Você definiu o prazo, ótimo. Mantenha o plano. Se você tem um prazo ali de 20 anos, mantenha o plano para 20 anos. O plano é investir em boas empresas, escolher bons ativos. O plano é você controlar os seus gastos, é investir constantemente, proteger aquilo que você já conquistou, ignorar o curto prazo. Respeita tudo isso dentro do prazo que você já definiu, dos 20 anos. Se você, ao longo dos 10, 15, 18 anos, perceber que dá para antecipar, que você vai atingir antes do seu objetivo, show de bola, vai ser muito bom para você. Você pode, ou, como eu falei, chegar mais cedo lá, ou você pode melhorar o seu objetivo. Ao invés de pensar em ficar milionário na aposentadoria, ter 1,2 milhão, ter 2 milhões, ter 3 milhões, ao decorrer da sua vida financeira, vão acontecer alguns eventos que vão te dar a possibilidade de melhorar suas perspectivas. Você pode conseguir um trabalho melhor, ser promovido, você pode ganhar um bônus, ganhar uma luva de uma empresa, você pode empreender e a sua empresa dá muito certo ao longo do caminho. Então, tudo isso vai expandindo os seus horizontes. Mas lembra que o seu plano está definido para 20 anos, talvez para 30 anos. Mantém o plano para esse prazo que você já definiu. Respeita o primeiro passo que a gente listou aqui, que é definir o prazo. Respeita o prazo, porque se você respeitar, a chance de você se dar mal vai ser muito pequena, porque você não vai deixar a ganância tomar conta do seu plano, e aí a chance dele se concretizar é muito mais alta. Pegou os passos então? Vou repetir a sequência aqui só para afirmar. Define um prazo, controla os gastos, investe constantemente, protege o que já conquistou, escolha bons ativos, ignora o curto prazo e respeita o primeiro passo, que é o prazo que você já definiu. Curtiu? Deixa o like, manda esse episódio para aquela pessoa que acha que nunca vai conseguir construir o patrimônio de R$1 milhão líquido. E fala para ela, ó, no longo prazo, na aposentadoria, você pode chegar lá. Muito mais fácil do que parece. Se for um prazo de 35 anos, pegando alguém que hoje tem 30 e vai se aposentar aos 65, são 420 meses para você investir constantemente, construir esse patrimônio de R$1 milhão. Com menos de R$200 por mês, você consegue chegar lá a uma rentabilidade de 10% ao ano. Então, dá para chegar, tá? Se você tem 30 ou menos, a sua obrigação no mínimo é ficar milionário. Então, se você não sabia disso, agora você sabe. Se você conhece alguém que não sabe disso, manda esse episódio para essa pessoa, tá? Não esquece de deixar o like, se inscrever você que não é inscrito, ativar as notificações e seguir a gente lá no Instagram também, @moneyplay_podcast, e o meu pessoal, @o Fabrício Duarte. Eu espero você aqui no próximo Money Play. Tchau!